Fala, estudante da Prova Simples, beleza? Bem-vindo mais uma vez e nessa aula nós vamos falar sobre a diferença entre arranjo e combinação. Para ficar bem claro essa ideia, coloquei para vocês aqui dois exercícios bem básicos para a gente conseguir entender a diferença. Primeiro, de quantos modos podemos organizar duas pessoas em uma fila com 8 cadeiras? De quantos modos podemos organizar duas pessoas em uma fila com 8 cadeiras? Para te explicar melhor, olha esse exemplo. Tá aqui minhas 8 cadeiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu colocar aqui o Pedro e a Gisele de cá. E nesse exemplo eu permutar os dois. Vou colocar a Gisele aqui, né? E o Pedro aqui. Olha lá, eu troquei os dois de lugar. Imagina essa fila. Será que se eu trocar de lugar, a minha configuração da fila muda ou não muda? É claro que muda. Antes, o Pedro era o primeiro da fila e a Gisele é a quarta da fila. Agora é a Gisele que está na frente. E o Pedro está lá em quarto lugar. Então a minha resposta muda. Imagina, você pega essa fila e tirou a foto. Pega essa fila e tirou a foto. Vão dar duas fotos iguais ou diferentes? Dá para brincar lá do jogo dos 7 erros, não dá? Claro, vai estar diferente. Então, se eu permutei e a minha resposta mudou, se nós permutamos e a nossa resposta mudou, isso significa que a ordem de escolha é importante. É importante. Se nós permutamos, se nós trocamos de lugar e a nossa resposta mudou, significa que a ordem de escolha é importante. Não vou resolver ainda, vamos para cá. De quantos modos podemos montar, né, uma dupla em uma turma de 8 alunos? Então, eu quero montar uma dupla. Tá aqui, uma dupla. Se eu escolher o Pedro primeiro e depois a Gisele, é a mesma coisa que eu escolher a Gisele primeiro e depois o Pedro? Claro que é. Então, se isso acontece, é porque lá a ordem de escolha não é importante. A ordem de escolha não é importante. Não é importante. Tá aqui. Qual que vai ser a diferença então? Vamos resolver sem fórmula. Você não deve pensar na sua quantidade maior, e sim na menor. Então não vou pensar nas cadeiras, e sim nas pessoas. Para essa pessoa sentar, ela tem 8 lugares disponíveis. E para outra pessoa sentar, ela tem 7 lugares disponíveis. Como se eu mudar, se eu trocar, se eu permutar, a resposta muda, vai ficar desse jeito.
Agora eu resolvo. Agora de cá. Eu preciso escolher duas pessoas. Para essa posição a ser ocupada, eu tenho 8 pessoas. E para essa posição ser ocupada, eu tenho 7 pessoas. Só que tem uma diferença. Se eu trocar de lugar esses dois elementos, a minha resposta muda. De quantos modos eu consigo permutar 2 elementos? 2 fatorial. Permutação simples. Então eu tenho que dividir isso por 2 fatorial. Por que dividir isso por 2 fatorial? Porque eu consigo permutar isso de 2 fatorial modos. Pera aí, gente. Um povo aqui com um somzinho do lado aqui enchendo o saco. Consigo permutar isso de 2 fatorial modos. Então, se nós fizermos 8 vezes 7, 56. 2 fatorial é 2. 50... Matheus que tá rindo, gente, ó, porque eu fechei a porta aqui. Aqui é uma aula, Matheus. Aqui comigo não é vídeo editadinho, não, rapaz. Aqui é aula, não tem corte, não. Editado tem nas luzes, né? No áudio, tudo mais. Mas aqui é aula mesmo para moer. 28. Então significa que eu consigo organizar essas duas pessoas de 56 modos e escolher essas duas pessoas de 28 modos. Isso seria sem a fórmula. Quando a sua ordem de escolha é importante, nós dizemos que isso é um arranjo simples. Arranjo simples. Lembre-se, arranjo simples é quando a sua ordem de escolha é importante. E se a sua ordem de escolha não for importante, então nós temos uma combinação simples. Se a ordem é importante, arranjo. Se a ordem não é importante, é uma combinação. E como que a gente calcula uma combinação, um arranjo, né? Primeiro arranjo, de N elementos para se escolher P elementos. Arranjo de N elementos, tomados PAP, que pode ser escrito assim também, ó. Arranjo de N elementos, tomados PAP. Isso é dado por N fatorial dividido por N menos P fatorial. Já a combinação simples, ela parece muito, gente, muito com arranjo. Ó. Também pode ser escrito desse jeito, ó. Em forma de número binomial. Ela é muito parecida com o arranjo. Vai vendo. A diferença é que embaixo eu vou ter que dividir por P fatorial. Por quê? Porque se eu permutar esses elementos, a minha resposta não muda. Então, por isso que eu tive que aumentar esse P fatorial, diferenciando de arranjo simples. Olha só para você ver
Como que ficaria isso jogando na fórmula? Isso aqui jogando na fórmula, ficaria assim, ó. Eu tenho um arranjo de 8 lugares e preciso escolher 2. Isso ficaria 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Só que 8 menos 2 é 6. 8 fatorial sobre 6 fatorial. Reduz do 8 até o 6 fatorial. Passa a vara no 6 fatorial. Está. Sobrou 8 vezes 7. 56. Agora de cá. Seria uma combinação de 8 elementos. 8 pessoas para escolher 2. Então isso seria 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2. 8 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 6 fatorial. Reduz até o 6 fatorial. Passa a vara no 6 fatorial. Está. Ficou 28. Então, essa é a nossa diferença entre arranjo e combinação. A ordem de escolha é importante. Outro, a ordem de escolha não é importante. Bora ver um exercício para fixar isso aqui? Numa turma de 30 alunos, dos quais 16 são mulheres, um grupo de 5 alunos, sendo 2 homens e 3 mulheres, será escolhido ao acaso para representar essa turma em um evento. Quantos grupos diferentes poderão ser formados? Gente, então, nesse primeiro exercício que nós estamos fazendo como exemplo de arranjo e combinação, né, eu tenho 30 alunos. 30 alunos. Desses 30 alunos, ele nos diz que 16 são mulheres. Obviamente, 14 são homens. Tem 16 mulheres e 14 homens. Desses homens, eles querem escolher 2. E dessas 14 mulheres, querem escolher 3. Se você tem uma quantidade e quer escolher, com certeza é arranjo ou combinação. Vamos ver se a ordem de escolha é ou não é importante. Vamos colocar aqui escolher homens. Escolher o tio Pedro, o Pavas e o Soneca. É a mesma coisa que escolher Soneca, tio Pedro e Pavas? Então a ordem de escolha não é importante. Tanto faz quem você vai escolher primeiro. Então, para escolher as mulheres, né? O tio Pedro anotou aqui o dado errado, né? Deixa eu corrigir aqui. São 2 homens e 3 mulheres. Então quer dizer que aqui é 3 e embaixo é 2. Então, eu escolher o Pavas e o Soneca, é a mesma coisa que escolher Soneca e Pavas. E assim sucessivamente. Então a ordem de escolha, ela não é importante. Se não é importante, é uma combinação. Então eu preciso das 16 mulheres escolher 3. E dos 14 homens, escolher 2. Quer dizer, então, que eu vou ter que fazer combinação de 16 tomados a 3 vezes combinação de 14 tomados a 2. Lembre-se que o E significa multiplicação. Jogando na fórmula, teremos 16 fatorial
dividido por 3 fatorial, vezes 16 menos 3, 13 fatorial. Aqui ficaria 14 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 14 menos 2, 12 fatorial. Eu vou reduzir do 16 até o 13. 16, 15, 14, 13 fatorial. Eu já vou pedir para o Matheus ficar atento aí, que ele vai me ajudar na conta aqui, para a gente ganhar tempo e fazer mais um exercício. E esse 3 fatorial, eu não vou resolver, tá? Eu vou colocar 3 vezes 2 vezes 1, para que eu possa simplificar depois. Esse 14, eu vou reduzir até o 12. Tá aqui. E 2 fatorial é 2. Vou simplificar os 12 fatorial. Os 13. Eu vou simplificar esse 16 com o 2, sobrando 8. Irei simplificar o 15 com o 3, sobrando 5. Está aqui. E vou simplificar esse 14 com 2. Sobrando 7. Matheus, faz aí para mim essa conta, por favor. Você vai fazer 40 vezes 14, vezes 7, vezes 13. Quanto que dá isso? 50.960. 50.960, o que nos leva a marcar, então, a letra B. Bora para mais um exercício, nosso último de hoje. Certo dia, Nair, Raul e seus 4 filhos foram jantar em um restaurante e lhes foi reservada uma mesa no formato retangular com 8 cadeiras dispostas da forma como é mostrado na figura abaixo. Tendo em vista que as cadeiras eram fixadas no solo e considerando que Raul e Nair sentaram-se apenas nas cabeceiras da mesa, de quantos modos toda a família pode ter se acomodado nas cadeiras para desfrutar o jantar? Então, olha só, nesse nosso segundo exercício, ele te deu uma mesa em forma de retângulo. Aqui tem uma cadeira. Aqui tem outra cadeira. Aí, aqui tem 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nas cabeceiras, ele diz que pode sentar só o pai ou a mãe. Então, quer dizer que para cá eu tenho 2 possibilidades. E para cá só pode ser uma. Ou seja, para os pais sentarem na cabeceira, só tem 2 possibilidades. Pai e mãe ou mãe e pai. Agora são 4 filhos. E eu tenho 6 cadeiras. Então, das 6, eu preciso escolher 4. Então, ou é arranjo a combinação. Vamos ver se a ordem de escolha é importante? Se a gente organizasse assim, ó. Ana, Beatriz, Carol e Débora. É a mesma coisa que tivesse sentado a família assim, ó. Beatriz, Ana, Carol e Débora. Claro que não é a mesma coisa. Se eu mudar de lugar, a minha organização muda. Então, a ordem de escolha é importante. Isso quer dizer que é um arranjo. Um arranjo de 6 cadeiras, onde eu terei que escolher 4. Então, vai ficar 2 vezes arranjo de 6 para escolher 4. 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Só que 6 menos 4 é 2. 2 fatorial é 2. Está. Cortei. Só sobrou 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720. Então, você deveria marcar a letra A. Então, o que você vai fazer? Vai baixar a nossa lista e vai fazer essa dica super top que vai estar na sua prova
de arranjo e combinação. Bom estudo!